Oi, meu nome é Pedro Pacífico, mais conhecido como Bookster, e eu tento disseminar o poder de transformação da leitura por aí. Nesse podcast, o Daria um Livro, eu recebo convidados plurais e com diferentes formações para compartilhar com a gente não só um pouco da sua relação com a leitura, mas também de suas próprias histórias. Histórias essas que muitas vezes deram um livro ou que poderiam dar. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Daria um Livro, mais uma semana e mais um convidado para a gente bater um papo assim profundo, gostoso sobre livros, leitura, tudo que a gente mais gosta. E o convidado de hoje, eu vou te falar que ele é muito conhecido assim nesse meio literário, tem muitos amigos, já foi mencionado aqui várias vezes, ele é um agitador no meio literário, autor de vários livros, já venceu o Prêmio Jabuti, ele também criou diversas oficinas de criação, então já ajudou aí muitos autores a escrever seus próprios livros. Estamos com o Marcelino Freire, que nasceu em Pernambuco. Ele escreveu Contos Negreiros, né, que foi o vencedor do Prêmio Jabuti, Romance em Nossos Ossos e muitos outros livros que a gente vai conversar aqui. É, Editor também, criou Balada Literária, que reúne escritores em São Paulo desde 2006. Tem seus livros já traduzidos para outros idiomas. Então, estamos aqui com alguém que conhece muito sobre o mundo literário brasileiro. Bem-vindo, Marcelino. É um prazer ter você aqui com a gente. E para começar, Marcelino, eu já queria te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui, que é a seguinte. Antes do Marcelino agitador, do Marcelino editor, autor, vencedor de prêmio, quem é o Marcelino leitor? Como é que é a sua paixão pelos livros? Surgiu de quando? Você já nasceu numa casa de leitores? Você tem aquela paixão pelos livros desde o começo? Conta pra gente. Eita, primeiro é um prazer estar com você aqui, Pedro, que eu conheço aí das agitações também, né? E daí das suas entrevistas, da sua militância. Fico muito feliz de estar aqui com você, um prazer imenso. Que leitor sou eu? Eita, eu não era de uma família de leitores, assim, eu digo de leitores de livros, mas de leitores Uhum. da geografia, da caatinga, da casa, da oralidade, da música, da reza, da ladainha. Muitos leitores e leitoras aí me acompanharam. Eu costumo dizer que a minha mãe me influenciou tanto quanto Guimarães Rosa, né? Pela teimosia, pela fala da minha mãe, pelo gesto da minha mãe, pelo silêncio da minha mãe. Então, a minha família sertaneja muito me influencia. O sertão o tempo inteiro está falando, gritando pelos cotovelos, né? Mas não sou de uma família assim que, vamos dizer, tivesse uma biblioteca, eu pudesse ter livros ali à minha vista, não. Né? Mas a luta da minha mãe era que a gente estudasse, pelo menos os mais novos estudassem. Ela saiu com a família da cidade de Sertânia, Pernambuco, foi embora para Paulo Afonso, na Bahia. A gente achou que ia ficar na Bahia, não deu. Viemos para o Recife, de onde eu estou falando agora. Você me pegou aqui exatamente em Pernambuco, no Recife, que está chovendo, por sinal. Praia com chuva não combina. Eu não Então ela conheço ainda queria. Recife, eu preciso ir urgente. Que é isso, amigos e amigas aqui do É, Recife, convidem o Pedro para uma conversa aqui para vir conhecer o Recife e exato. não sair daqui mais nunca que você vai pirar nessa cidade. Então, Imagina. minha mãe queria que a gente estudasse, né? E aí ela foi pulando daqui, pulando dali. E aí eu comecei a estudar já muito jovem, e de repente aparece Manuel Bandeira num livro ali didático, e eu fico apaixonado pelo poeta Manuel Bandeira, pernambucano e recifense. A partir dali, uma professora, me vendo falar de Manuel Bandeira, me deu uma antologia poética do Manuel Bandeira, pirei. Eu pirei e descobri que eu queria ser tuberculoso igual ele, doente igual ele. Comecei a inventar umas tosses. Fui encontrando um parceiro ali de solidão. Me deparei com um poeta à beira da morte o tempo inteiro. E isso, de alguma forma, me tomou ali. E eu fui atrás de outros poetas. Manuel Bandeira falava do movimento modernista, fui atrás. O primeiro prosador que eu li foi o Graciliano Ramos, muito natural que a gente pegue o Graciliano ali no começo ali das leituras aqui no Nordeste, né? O primeiro que eu li foi São Bernardo,
aí me apaixonei ali pela história de São Bernardo, né, do romance São Bernardo, a história do Paulo Honório, da Madalena ali, enfim, aí a minha leitura foi passando por aí, passando pelo teatro, porque também aos 9 anos de idade eu fui fazer teatro na escola pública aqui no Recife, e fiz teatro. E no teatro fui tendo contato com os textos teatrais, com as dramaturgias, aí fui escrevendo para teatro também muito jovem, etc. Fui passeando por aí, os escritores foram pegando na minha mão e me ajudando a atravessar as esquinas. Até hoje é assim, né? E até hoje a gente vai seguindo. E imagino que você continue sendo um leitor também de mão cheia, porque o que eu vejo e converso com muitos escritores aqui é que eles acabam deixando de lado o prazer pela leitura, porque às vezes estão muito focados em só escrever e só ler alguma coisa que vai inspirá-los na escrita. Mas você continua lendo pelo prazer e ponto. Ah, eu continuo lendo muito. Eu estou sempre cercado de livros, mas a minha leitura é muito diversa, né? Vários livros ao mesmo tempo. Nunca deixo de ler poesia. Na época da pandemia, que a gente ficou aí nesse isolamento, né? Eu fiquei naquele momento da pandemia, né? Todo mundo preocupado, a finitude ali batendo na porta da gente, mas eu fiquei muito feliz assim com as escolhas que eu fiz, porque eu estava cercado dos meus livros, livros que eu comprei com o primeiro salário de office boy, trabalhando como office boy no Recife, tem as etiquetinhas das livrarias onde eu comprava os livros. Aí eu me deparo na pandemia com aqueles livros todos que foram escolhas que eu fiz de uma vida inteira. E aí eu li muita poesia nesse período, né? Porque eu queria entender, né? A gente assustado com tudo que estava acontecendo. Aí fui reler Augusto dos Anjos, li muito e gosto, e leio e releio Augusto dos Anjos, os sonetos de Augusto dos Anjos, esse escritor paraibano. Então, leio muita poesia. Eu acho que um poeta sempre está à frente, sempre está antes em algum lugar. A gente vai chegando, mas o poeta chegou antes. E aí eu leio muita poesia, eu gosto muito, né? Fico ali pendurando os recursos sonoros, os ritmos e os silêncios que um poeta traz e uma poeta traz na sua escrita, né? Então, eu Uhum. estou sempre cercado de livros, de leituras, mas não são leituras só também de poesia de ficção, não. Eu gosto de ler filosofia, eu gosto de ler, gosto muito de livros de antropologia, de civilizações antigas, eu sou apaixonado por múmias, dinossauros. Então, eu estou o tempo inteiro colhendo palavras, né? Pegando palavras em outras páginas também. Nossa, você é realmente aquele leitor que lê de tudo um pouco, né? E falando tanto da poesia, quem vem aqui e gosta muito da poesia, eu costumo perguntar o seguinte: muita gente tem receio de ler poesia, porque acha que é difícil, porque não entende. Manuel Bandeira é até um autor muito acessível, né? Uma boa opção para quem quer começar. Mas qual dica você dá? Você que é um amante da poesia, para quem tem medo e lê pouca poesia porque acha que não vai entender? As pessoas nas minhas oficinas de literatura, tem algumas pessoas que chegam lá e dizem: Ah, eu não leio poesia, eu não gosto de ler poesia. Aí eu falo: Você parou em que série? Que trauma foi? Foi na oitava série? Porque tinha uma coisa também de ensinar poesia, perguntando para o aluno o que o poeta, o que a poeta quis dizer com aquilo. Nem o poeta e nem a poeta Exato. sabem o que quiseram dizer, não é? Então, é um aluno da oitava série que vai ter essa missão de dizer o que o poeta quis dizer, aí vira um inferno na vida da pessoa, né? Mas nós somos poéticos desde que nascemos, o olhar, a inauguração do olhar para as coisas, né? Aí a gente vai sistematizando esse olhar, e aí, quando a gente está aprendendo a formar as frases, a usar vírgulas e pontos, vem a poesia e tira tudo isso do lugar, né? A pessoa diz: Eu não entendo, não sei, mas esquece que o lúdico está presente na poesia. Então, a poesia é um movimento vivo, né? A poesia não é só, as pessoas têm a mania, né, de dizer, nossa, mas essa imagem eu não entendi, ou então essas rimas, ou soneto, a contagem da métrica, ficam muito nesse sistema e esquece que a poesia é vida pura, né?
Então, é entender que a poesia está dizendo algo para você ali, interpretando a tua saudade, falando das ausências. Então, quando a gente percebe que a nossa dor lê poesia, né, que o nosso ódio lê poesia, a nossa saudade lê poesia, aí a gente se identifica com a poesia, porque é isso que a gente leva para a leitura de qualquer livro, é a nossa vida lendo aquela outra vida, né? Uhum. E você falou algo muito interessante que é sobre a compreensão, né, das nossas leituras. Tem uma tendência nossa, e talvez conta disso muita gente se afasta da poesia, que é a de tudo tem que ser racionalizado ao máximo, compreensível, compreendido, absorvido. Eu li agora, minha última leitura foi Grande Sertão Veredas, que é um livro que se entende realmente muito pouco. Mas ainda assim, ainda que sejam livros mais acessíveis, a gente entende tudo, a gente tem que entender tudo de uma leitura, mesmo de um romance, de uma ficção? Nem Guimarães Rosa sabe tudo e entendeu tudo que ele pôs ali nesse livro, né? Nem ele, como é que eu vou querer saber tudo de um livro? É impossível. A leitura é uma experiência como alguém que entra numa floresta, numa selva. Você entra numa selva, você não conhece aquela selva, você vai encontrar uma sombra onde você vai descansar, você vai encontrar uma picada ali, uma estradinha, outra, você vai encontrar uma fonte de água, você vai encontrar besouro, vai encontrar inseto, vai encontrar espinho. Aí, quando você sai do outro lado daquela selva, você sabe tudo que tem naquela selva, tudo o que se organiza, se desorganiza naquele ambiente, sabe, mas você passou pela experiência, você levou um espinho ali no pé, você levou aquela memória daquela água, né, que te banhou naquele momento de calor ali dentro da selva, então você não é mais o mesmo depois de ter atravessado um livro, depois de ter atravessado uma floresta. Então, é a experiência, né? É a travessia. O Guimarães Rosa é um pouco isso, você entra ali é para compreender tudo, ele sabe tudo que ele pôs ali, né? O inconsciente dele pôs, as leituras dele, todas as leituras que o Guimarães Rosa fez. Mas eu tenho uma dica, viu, Pedro, para ler qualquer texto do Guimarães Rosa. Eu vou te dar uma dica e dar aqui para quem está ouvindo o podcast. Por favor. É só você usar a interjeição ó, aí você lê qualquer livro e conto do Guimarães Rosa. Antes de você ler, você diz ó, não nada. Ó, preste atenção. Ó, fica ligado, mano. Tá ligado, mano? Ó, preste atenção. Ó. Nosso pai era um homem ordeiro, positivo. Tá entendendo? Ó, preste atenção. Nosso pai era um homem ordeiro, positivo, cumpridor, e sendo assim desde menino, desde criança. Ele tem uma coisa de um contar muito simples, um contar de um contador, de uma contadora de histórias, né? Ele está querendo a nossa atenção porque ele vai contar alguma coisa muito importante. Ele quer essa interlocução o tempo inteiro. Então, tem gente que diz, eu leio o Guimarães Rosa com o dicionário de lado. Parabéns, você é um excelente leitor de dicionários, né? Você é um excelente leitor de dicionários, mas o Guimarães ou qualquer outra leitura é uma aventura que você entra ali e você vai o quê? Descobrindo, né? Você vai saber coisas que não sabe, você vai entrar em outros mundos ali, você vai levar, volta a dizer, o seu mundo em contato com aquele outro mundo. O leitor também traz, né, as suas experiências para a experiência da leitura. Maravilhoso. E gostei da historinha da floresta, né? Porque realmente é isso. A gente não sabe o que vai encontrar. Encontra muita coisa que a gente não conhece, né? É. E desse leitor criança, né? Que começou com Manuel Bandeira, Graciliano. Da onde veio essa vontade de ser esse como é que você foi parar com essa esse apelido, né, de agitador literário, assim, alguém que quer ver a cena literária crescendo, cheia. Da onde veio essa vontade? É de sentir um pouco que as pessoas leem pouco, que ou que também no meio literário cada um fica no seu canto às vezes. Para não me sentir tão sozinho, né? Encontrar meus parceiros e parceiras do crime. Tenho que encontrar meus parceiros e parceiras da cerveja.
saber que eu não estou sozinho, né? Você está em casa, às vezes, escrevendo aquele livro sozinho, solitário, diz eu não conheço ninguém. Eu sempre falo, poxa, tem uma ferramenta chamada Google. Você pega ali e coloca no Google escritores de Teresina, no Piauí, grupos de poesia em Luanda, em Angola. Você coloca ilustradores equatorianos para saber como é que anda o traço e o desenho de ilustradores e ilustradoras equatorianos. O Google não localiza. Então, quando você localiza, você vê a página da pessoa lá no Instagram. Quando vê, você está em contato com aquela pessoa que está escrevendo no mesmo tempo que você está escrevendo. Então, essa minha curiosidade sempre foi muito permanente, né? Quando eu cheguei em São Paulo, eu quis conhecer quem eram os meus parceiros e parceiras que estavam exatamente passando pelas mesmas questões que eu, pelas mesmas buscas que eu. Então, daí é quando eu, por exemplo, vou dar só alguns exemplos, fico ali amigo em começo de carreira do Ferrez, Walter Ugumãe, eu conheci no começo de carreira, ele ficou, pela primeira vez que ele veio a São Paulo, ficou hospedado lá em casa, ainda não era conhecido como ele é Sério, que conhecido hoje. legal. Então, imagine aí quantas pessoas que a gente pode conhecer com essas ferramentas, né? Quais são as travestis que estão escrevendo na Argentina? Quais são as travestis que estão escrevendo no Chile? Quem é que está escrevendo em Rio Branco, no Acre? Ou não estão interessados em Rio Branco, no Acre, né? Ou não estão interessados em Teresina? Ou não estão interessados na América Latina? Quais são os escritores latinos e latinas? Quem é que está agora escrevendo no mesmo instante que eu estou escrevendo? Quem é que veio antes de mim? Né? Quem é que morreu muito, um sacrifício muito grande para escolher esse ofício que você está escolhendo. Então, eu não posso me sentir nesse lugar e nessa redoma sem que eu possa ciscar, né, esses afetos, ciscar essas buscas, procurar, conhecer, para não me sentir aí o único, né? Seria péssimo que você entrasse numa livraria e só tivesse seus livros. É tanto livro bom que tem por aí, tanto livro que está sendo escrito. Então, é um desejo mesmo de não me sentir sozinho, não me sentir acovardado, não me sentir um bundão, não me sentir que cheguei lá. Tem muitas pessoas que caminham por aí com medalhas invisíveis no Uhum. pescoço, né? Faz aquela Oxe. cara, levanta aquela cara e fica com aquelas medalhas, aqueles ouros e aqueles anéis invisíveis, sem olhar para ninguém. Eu não acredito nisso. Então, a literatura é esse movimento vivo em todos os sentidos, né? Sim, totalmente, concordo muito com você. E a gente já falou do leitor, mas eu queria agora falar mais do escritor. Como é que veio essa vontade de escrever? Começou com contos, começou com romance, até vencer, né, um prêmio Jabuti, continuar escrevendo. Conta pra gente. E começou exatamente no momento em que eu descobri o Manuel Bandeira e o teatro. Então, quando eu descobri o Manuel Bandeira, quando tem um poema dele chamado Testamento, sem dúvida foi o segundo poema que eu li na minha vida, porque o primeiro foi o Bicho, o poema O Bicho do Bandeira, mas tem esse testamento, que ele faz um testamento que se ele morrendo, o que é que ele deixaria como poeta para as pessoas, né? Aí ele diz, é, o que não tenho e desejo é o que melhor me enriquece. Eu lembro que eu estava ali com 9 para 10 anos de idade, e o que não tenho e desejo é o que melhor me enriquece. Eu não estava entendendo tudo, olha a coisa do entender. Mas eu percebia que ele desejava alguma coisa e não tinha muita coisa, mas tinha o desejo, né? Aí eu comecei a me identificar de alguma maneira com isso. Tem um momento do poema que ele diz: Criou-me desde o menino para arquiteto o meu pai. Foi-se-me um dia a saúde, fiz-me arquiteto, não pude. Eu sou poeta menor, perdoai. Eu digo, caramba, eu sou poeta menor, perdoai. Eu lembro que eu disse, eu acho que eu sou um poeta menor, perdoai minha mãe, minha família, mas eu sou um poeta menor. Aí isso ficou muito no meu juízo. Comecei a querer ser poeta, igual Manuel Bandeira. Cheguei na escola Alfredo Freire, aqui no bairro de Água Fria, no Recife. A professora, me ouvindo falar da minha felicidade de ter descoberto a poesia do Bandeira, me deu uma antologia do Manuel Bandeira. Aí eu me deparo com aquele poeta tristonho, melancólico, né? E vou ali cada vez mais querendo ser esse poeta, né?
tomando corpo, né? Tomando corpo a uma linguagem que eu não sabia qual era. Mas encontrei um parceiro que pegou na minha mão e me ajudou a atravessar a esquina. Quando vi, já estava pegando na mão do Clarice Lispector, Solano Trindade. Então é assim que vai caminhando. Eu comecei a escrever poesia também, e comecei, repito, nesse mesmo período a fazer teatro. Então, quando eu escrevo hoje, eu penso muito em teatro. E quando eu escrevo hoje, eu sei que o que eu escrevo é poesia. Eu, agora há pouco, escrevi uma frase no meu livro Escalavra, que é: a próxima revolução também será poética. A revolução sempre está na poesia. Então, o tempo inteiro eu bebo dessa fonte. E conta pra gente sobre o seu último livro, que foi publicado pelo selo Amarcord, né? Do Grupo Editorial Record, que eu inclusive adoro esse selo, é um selo recente que vem para publicar livros diversos, mas que são muito interessantes. Conta pra gente sobre o Escalavra. Engraçado, Escalavra é meu segundo romance, né? O primeiro foi Nossos Ossos, de 2013, e eu achava, eu fiquei tão feliz de conviver mais tempo com os personagens, eu achava que o segundo romance viria fácil, não veio, não. Um tempão que eu venho lutando com esse livro, e aí eu comecei a procurar o que era de precário na linguagem, já que eu estava falando da história de um pai e de um filho, do silêncio entre eles, um pai e um filho que fazem trabalho que ninguém quer fazer, num lugar muito distante que eu sei que é o sertão pernambucano de onde eu vim. Então eu estava na luta por esse livro, fiz o livro, fiquei muito feliz e fui mostrar numa reunião meio essa que a gente está fazendo para gravar esse podcast. Aí fui mostrar, né, o livro e as primeiras páginas ali para a Lívia Viana, editora do Grupo Record, e aí ela disse, terminou, ela olhou e disse assim: Marcelino, era muito legal que esse livro fosse publicado pela Marcord, né? Porque eu sou do Grupo Record, publico pela editora Record, publicando pela José Olímpio, eu acreditava que fosse sair pela José Olímpio, mas ela falou: você vem para esse selo novo, porque é um selo de literatura inventiva, né? Aí eu até brinquei com ela, não sei se isso é um elogio ou é uma crítica, né? Diz assim: ó, vem para esse selo que aqui tem muita gente maluca Elogio! escrevendo. É Tem o que a muita gente gente gosta de maluca. ler. A gente gosta dos malucos, né? Porque a gente é Ela maluco, o disse: está leitor é muito maluco, maluco. então tem que encontrar alguém parecido com ele escrevendo, sabe? É, Exatamente. né? Aí, quando eu vi que eu estava ao lado daqueles livros, daqueles autores, autoras Uhum. que publicaram por lá, aí eu disse: ah, não, eu estou Quero ser muito bem maluco, ali né? É. abraçado. E adorei, o Escalavra saiu, já está na reimpressão agora, né? Foi lançado no mês de novembro passado. É, e eu consegui, de alguma forma, um livro para mim, Pedro, ele tem, para eu publicar, eu não publico tanto nem sempre, mas para eu colocar esse livro, entregar esse livro, ele tem que primeiro me emocionar. Então, havia duas versões desse livro que não estavam me emocionando. Aí, quando o livro me emociona, quando gera algum mistério dentro de mim, é esse mistério que eu entrego para o leitor e para a leitura. Então, essa versão publicada de Escalavra, que eu chamo de romance megalítico, essa versão me emocionou. Essa versão é um mistério para mim. Sendo um mistério para mim, é isso que eu entrego para a leitura. E o que que te emociona quando você lê um livro, né? O que que, pra você, na hora de ler, fala, não, esse livro realmente é um livro que eu queria ter escrito. É uma eletricidade corporal, é alguma coisa que passa por dentro. Eu não sei te explicar, mas tem uma coisa que eu começo a ler em voz alta, eu leio sempre em voz alta meus textos. Aí, quando eu estou lendo em voz alta um texto e ele não está acontecendo em nenhum outro lugar, ele é apenas um verbo solto, não me diz. Agora, quando começo a ler e a respiração, o batimento cardíaco, alguma coisa me atravessa e passa corporalmente por mim, eu digo: isso aqui está me animando. Isso deve ser a mesma coisa com alguém que toca um instrumento. Se você é muito virtuoso no instrumento, às vezes
o virtuosismo não gera essa emoção, essa inquietação. Mas se você é virtuoso e você sabe toda aquela técnica, mas você está ali de alguma forma desconstruindo algo ou apontando algo em si que você nem sabe o que é, aí esse sistema corporal para mim acusa. Não estou dizendo que fiz coisa maravilhosa, que cheguei, não. Eu só estou dizendo que o processo me anima exatamente que eu não sei tudo o que ele é, né? Então, quando eu terminei essa versão de Escalavra, eu me senti comprometido com ela, eu me senti comprometido com o livro. Porque eu acho que quando você entrega um livro, veja bem, quando você pega um livro na mão, nós ainda não nos conhecemos pessoalmente, Pedro. Então, o meu livro chega até você. É uma parte de mim que tem que chegar até você. Se essa parte que chega até você está toda sucateada, toda loteada, toda refém de várias coisas, eu não estou entregando nada para você. Então, como o meu corpo, a minha alma, o meu olhar, os meus ossos não vão além do meu corpo, o livro vai. Então, ele tem que estar comprometido, tem que ter alguma frequência cardíaca nesse livro ao ser entregue para você. Uhum. E essa também é a orientação que você dá para os seus alunos, né, para os escritores alunos, porque você ministra muitas oficinas de escrita. É, se você pudesse, eu sei que é difícil isso, mas resumir assim, quais as principais recomendações, a principal que você dá para alguém que quer escrever um livro? O sistema literário é muito cruel, o sistema literário está cheio de regra. As pessoas chegam na minha oficina perguntando: eu posso fazer isso? A oficina, a literatura não é quartel-general. Eu posso fazer isso? Agora imagine eu como coordenador de oficina dizendo: você não pode fazer isso, né? A pessoa quer ouvir isso, eu posso fazer isso, você não pode fazer isso. Eu até brinco, eu digo, olha, na oficina passada, uma aluna participante da oficina chamada Clarice Lispector levantou a mão e perguntou para mim: eu posso fazer isso que eu quero fazer com o meu livro aos 17 anos, Perto do Coração Selvagem? Não, Clarice, eu falei para ela: você não pode fazer isso, né? Aí teve um outro participante da oficina, Guimarães Rosa, que chegou também e perguntou se poderia usar toda aquela oralidade, todo aquele sertão mineiro, todos aqueles neologismos, todos aqueles aperreios sonoros no livro que ele estava escrevendo, que era um romance chamado Grande Sertão Veredas, e eu falei: não pode, Guimarães Rosa, você não pode fazer isso, você tem que se comportar dentro desse limite aqui. Então, o que eu falo muito é: olha, aqui você faz o que você quiser. Ah, mas é o gênero literário, o conto, mas aí fica aquela confusão de toda uma catalogação que não faz bem. Outra coisa é você escrever com palavras que não são suas. Então, as pessoas chegam todas reféns de palavras. E a primeira pergunta que eu faço, e quem estiver ouvindo, se quiser responder aí no seu casulo, aí no seu quarto, no seu apartamento, qual é a palavra que só você tem? Qual é a palavra que só você tem? É com essa palavra que você vai escrever. Eu tenho três únicas palavras com as quais eu escrevo, que é minha mãe, Maria do Carmo Freire, meu pai, Antônio Juvencio Freire, e Sertânia, Pernambuco. Minha mãe, uma palavra, Maria do Cabo Freire, que é uma palavra muito importante para mim, traz outras ramificações, outras mulheres, outras maternidades, outras guerreiras, outros corpos ali de mulheres nordestinas, aperreadas e teimosas. Meu pai traz outras ramificações quando é essa palavra, onde eu circulo as minhas palavras em torno da palavra pai em Antônio Juvencio Freire, outras palavras circulam ali. O meu pai, quando saiu de Sertânia, como eu falei, moramos em Paulo Afonso e viemos morar no Recife, meu pai trouxe uma foice com ele. Foice mesmo, antiga, de cortar mato, de cortar, sabe? De cortar Uhum. palma no sertão. Aí eu digo: por que que meu pai, saindo da terra de Sertânia, trouxe essa foice com ele? Era uma espécie de companheira de batalha, era uma espécie de vestígio de uma vida de trabalhador, de uma vida sertaneja. Então, quando eu escolho e digo que eu escrevo a partir dessa palavra também, pai, Antônio Juvencio Freire, eu estou falando da foice dele, do trabalho, né, do capinar, do lavrar. Tem muito dele no Escalavra escrito agora, muito do silêncio do meu pai.
E a outra palavra sertânia, aí, meu amigo, sertânia, Pernambuco, Nordeste, casa, colorido, maracatu, aqui que eu vou habitando. Agora, as pessoas esquecem essas palavras, né? Então, é muito comum que comece a escrever poesia no orvalho da manhã. Eu digo, sai com esse orvalho do teu corpo, que ele não te pertence. Você não sabe, não é possível que você saiba o que é orvalho. Ah, eu sei, eu moro em uma região que tem orvalho, ok, lindo. Mas eu aqui te falando, Pedro, e tem palavras que eu não carrego comigo porque elas não me pertencem. Eu não vou sair num bar vestindo palavras que não me pertencem, né? Palavras que eu fico só no sistema literário dizendo que palavras são bonitas, que palavras dizem, quando na verdade elas não dizem nada. Então, o meu trabalho é esse, é uma espécie de provocador, né, para que a pessoa chegue ali. Ah, mas eu posso colocar ponto, sem ponto. Olha, escritor não escreve com pontuação, escreve com pulsação. Encontre a sua pulsação. É com essa pulsação que você vai enfrentar aí a sua escrita. E quando a pessoa começa a ver que estava muito loteado, muito censurado por um sistema muito cruel, vai encontrando a sua palavra ali mais genuína, ele começa a soltar o verbo. Maravilhoso, muito bom. Conta um pouco da balada literária que você organiza já há tantos anos. Como é que surgiu esse projeto e como ele funciona? A balada literária ela acontece desde 2006, em São Paulo. Foi a partir da Flip, né? Festa Literária de Paraty. Eu lá nas primeiras edições, 2003, 2004, fui convidado em 2004 para aquela mesa de jovens escritores que estavam surgindo ali na segunda Flip. Mas o problema ali da Flip é que, sendo uma festa, faltava muita cerveja ali em Paraty. Cerveja cara, long neck quente. Eu digo, "Oxe, como é que uma festa acaba a cerveja, né? Lá, aqui no Nordeste, quando acaba a cerveja, aí o pessoal se junta, né? Aquela festa de apartamento, vai, Ah, todo mundo faz ali uma cotinha e vai comprar mais cerveja. Diga, então lá na Vila Madalena não vai faltar cerveja. Eu conhecia todos os botecos, como conheço, os botecos na Vila Madalena onde eu moro já há um tempo. Aí eu disse, conheço a livraria, estava o Samuel Seibo da livraria da Vila ali perto, eu falei com ele. Aí ele disse, vou ao top fazer, é para o ano que vem? Eu digo, não, é para esse ano já. Lisei os amigos, liguei para um, liguei para outro. Eu lembro que na primeira edição da balada, em 2006, participaram José Miguel Wisnik e Chico César, amigos queridos que toparam em primeiro momento chegar junto. E assim foi sendo feita a balada, e é feita até hoje a duras batalhas, né? Então eu vou convidando um, falo com outro. Aí depois vão aparecendo parceiros, né? Tem parceiros que me ajudam, parceiros e parceiras que me ajudam a fazer em São Paulo. Tem Nelson Maca, que é um poeta querido, professor, mestre de Salvador, que chegou junto para fazer em Salvador, lá acontece desde 2017. Aí o Elton Soares, lá de Teresina, no Piauí, onde a balada acontece desde 2017, começa lá em Teresina, no Piauí, graças ao esforço ali do Elton Soares, mas todos feitos assim, todos, todas as baladas feitas com esse capital afetivo, né? Então a uhum. gente não tem um patrocinador, o patrocinador tal apresenta. Eu lembro que uma vez, a única vez que a gente conseguiu aprovar a Lei Rouanet para captar, disse aprovou e vai captar, difícil demais. Já tinha passado pela balada Caetano Veloso, já tinha passado pela balada Ney Mato Grosso, tinha passado o Raduan Nassar, uma aparição inédita lá atrás, quando ele foi Nossa, isso é homenageado. inédito. Muita gente já passou, Conceição Evaristo algumas vezes, Mia Couto, muita gente, muita gente, e outra, a balada é de todos os gêneros literários e sexuais, né? Então, a gente teve uma Uhum. homenagem à Rogéria em vida, né? Essa grande travesti artista brasileira foi homenageada, a gente tem drag queen, fotógrafos, artistas plásticos, cineastas, Tem espaço me para orgulha todo mundo, muito né? me orgulha muito ter homenageado em vida a Suzana Amaral, que fez 3 filmes a partir de obras literárias, os 3 únicos filmes dela, né? Eu digo os filmes assim, mais Uhum. longa-metragem, ela tem curta antes. Então, eu me orgulho muito assim de tudo que é realizado, mas continua sendo com um sacrifício muito grande. Agora nós vamos para 20 edições a balada este ano, 20 edições ininterruptas. Durante a pandemia a gente fez online.
E agora a gente vai para 20 edições e o ano que vem 20 anos, né? A balada começou em 2006. Aí eu encasquetei, digo aqui para você em primeira mão e para quem está nos ouvindo, a balada vai acontecer em Sertânia, Pernambuco, na terra ali onde eu nasci, na minha Que terra legal. natal, porque são 20 edições. Aí, inclusive, eu já mobilizei algumas forças aqui de alguns amigos para que aconteça a 20ª edição, comece lá em Sertânia, será do dia 3 a 6 de setembro. Tem o Amaro Freitas, grande, acabou de ganhar o APCA de melhor disco instrumental do ano, é reconhecido nacional e internacionalmente esse músico, querido parceiro e amigo Amaro Freitas, que vai estar com seu piano no dia 3 de setembro, dia do nascimento do meu pai e dia do aniversário do Amaro Freitas, fazendo a abertura da balada no dia 3 de setembro deste ano, na 20ª edição. Depois a gente vai para Salvador, para Teresina, vem para São Paulo. Aí você diz, como é que eu faço? Como é que vai fazer o piano do Amaro chegar lá e que apoio que você Hum, tem? Não tem apoio nenhum. Eu tenho uma vontade grande de fazer, eu reúno outras pessoas que têm vontade também muito grande de fazer, a Patrícia Ioco, Jarbas Galhardo, toda a equipe da Balada Literária, mas eu cago a minha alma, mas acontece. aí Então, isso que é acontece de qualquer importante. jeito. Essa vontade. Claro, porque É senão a verdade. gente fica no não, né? O mundo está Uhum, horrível, o mundo está ruim, tá o mundo ruim. está ruim. Se a gente não sonha, se a gente não viabiliza, se não faz esses casulos de resistência, a gente está perdido, né? O que você está Uhum, fazendo aqui? O que é que nós estamos fazendo essa hora da manhã, conversando? Casulo de resistência, celebrando a totalmente. literatura e tudo mais. Então, a balada Totalmente. acontece dessa maneira, vai para a 20ª Uhum, edição, e com parabéns. esse grupo reunido, encontrando-se para celebrar a literatura. Maravilhoso. Estamos caminhando para o final aqui do nosso papo. A gente vai, para antes de terminar, pro ping-pong literário, mas não só literário. Perguntas rápidas, respostas rápidas. Combinado? Eita, pô. Eita, vamos lá. Um livro de cabeceira. Grande Sertão Veredas. Por que você escreve? Eu escrevi para me vingar. Um livro que gostaria de ter escrito. Livro que gostaria de ter escrito. Eu acho A Hora da Estrela. A Hora da Estrela eu acho tão pequenininho e bom. É Mas eu vou burlar a maravilhoso. sua resposta assim, porque eu adoro essas novelinhas assim pequenas, A Invenção de Morel, de Bioy Casares. Eu gosto das novelinhas pequenas, Uhum. curtas. Lavoura Caca do Radon Assar, coisa linda. Um autor que, se você pudesse encontrar uma autora, um autor vivo ou morto para tomar um café, quem seria? Rui Cortázar, eu amo Rui Cortázar, adoraria encontrar com ele, reencontrar, mas a gente se encontra sempre ali nas páginas, esquinas. É isso mesmo. Um gênero literário favorito? Transgênero. Foge de spoilers? Oi? Você tem medo de spoilers, de saber o final do livro antes de Nada, ler? não, não, não tenho nada, não. Por exemplo, a história de Cristo a gente sabe como acaba, mas como é que a gente vai filmar aquilo lá? Essa questão. Alguém pode contar, e o próprio Saramago fez, né, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Então, enfim, a gente sabe o final, mas o bom é o meio, o bom é ali a trajetória, né? Grandes autores usaram pseudônimos. Qual seria o seu, se você já não teve? Susana Cerecé, amo Susana Cerecé, é um nome que eu guardo sempre, que já É usei em mesmo? alguns Que legal. momentos. Gostei. Cerecé Uma era o mu... nome do sítio, Cerecé era o nome do sítio onde a minha família viveu, no em Sertânia. hum. Então, Susana Cerecé. Uma música, Ai, 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 tanta música linda. Eita. Qualquer uma que a Mercedes Sosa interpreta. um filme, Um filme. é, A Hora da Estrela, Susana Amaral, amada. uma comida. Olha, frango com creme de milho e arroz, já estou muito feliz. Nossa, eu amo creme de milho também. Uma viagem, Uma viagem, eita, que é tanta viagem, tem uns lugares que eu amo. Eu gosto muito, eu quero muito voltar para Lima, no Peru. Só estive uma vez, mas amei. Aliás, o meu deve sonho é ser- conhecer todas as capitais da América Latina. Já conheci algumas, mas amo a América Latina e vou colocar aqui Lima para o voltar. Peru é maravilhoso. Um livro que, na sua opinião, todo mundo deveria ler. Um livro que todo mundo deveria ler. Acho que todo mundo deveria ler as poesias de Adília Lopes, falecida agora há pouco.
Todo mundo deveria ler Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Uhum. A sua leitura favorita do ano passado? Leitura favorita do ano passado, Nath Menstrual. Nath Menstrual, que é essa escritora argentina que eu conheci em Bogotá e, assim, de alguma forma participei da publicação do livro dela aqui, que foi traduzido pela Mara Moira. Hum, A Nath Nath Menstrual, escreveu Chuva Dourada sobre Mim, um livro de contos incrível, traduzido pela Mara Moira, e é um fato inédito, me parece. É uma travesti escrevendo, uma outra travesti traduzindo, e a Dani Avelar, jornalista e travesti, escrevendo a orelha. Não tenho notícias desse trio maravilhoso reunido. quem te inspira? Uma pessoa que te inspire. Inspira sempre. Eu me inspiro muito, eu gosto muito, e sou muito fã da Fabiana Cosa, minha querida amiga, cantora. Sempre que a Fabiana está cantando algo, ela me inspira, me alimenta. É uma amizade inspiradora desde os primeiros momentos. O que que você está lendo agora? Eu estou relendo agora, rapaz. Eu fazia muito tempo que eu li Cheiro de Goiaba. Cheiro de Goiaba, estou até com ele aqui. Cheiro de Goiaba é uma entrevista longa que eu li ainda morando no Recife, as conversas com Plínio Apoleio Mendonça, Gabriel Garcia Marques. Estou mostrando aqui esse livro. É uma conversa longa que ele fez Conhecia com esse esse. amigo dele uruguaio, e, e é um longo sobre processo e tudo. Aí, curioso, que isso me emocionou muito, essa leitura agora de volta, porque eu li quando eu morava no Recife. Aí saiu essa nova edição pela Editora Record, e eu estava relendo, né, agora, e muito lugar ali que é apontado, que eu não lembrava, mas muito lugar que o Gabriel fala, que esteve e tal, eu já estive, agora já Hum. mais velho, eu estive até num bar onde ele parava para tomar um gole, lá em Barranquilha, né? Aí eu achei tão interessante ler e já identificar alguns lugares em que eu estive como escritor, que a literatura me levou, né? Então, é muito curioso. A literatura me levou mais próximo ainda desses lugares onde o Gabriel Garcia Marques esteve. Então, estou aqui com esse livro. Tenho outros aqui, mas vou deixar essa dica. Ó, e aí, pra terminar, quem dá uma dica sou eu. Todo mundo que passa aqui ganha um livro de presente que eu vou enviar pra sua casa. O difícil é que você já deve ter lido tudo e ganha muita coisa das editoras. Então eu tava pensando aqui, o que será que eu posso te dar? Vamos com algumas opções. Se você já tiver lido e já tiver o livro, me avisa que a gente vai pra próxima. Tá? Que eu tenho algumas opções aqui. Você já leu A Mercadoria Mais Preciosa? Não, qual é esse? Um livro fininho da Todavia, que é sobre, se passa na Segunda Guerra Mundial, de um trem que deixa um trem que está levando os prisioneiros judeus, não? Não, já recebo, Ah, de muito grato. então vai ser esse, porque você falou que gosta de livros curtinhos, novelinhas curtinhas. Essa é como se fosse uma Uma fábula. Jean-Claude Grunberg. Grunberg, acho que é um francês. Um casal de lenhadores observa diariamente comboios atulhados de gente passarem diante de seus olhos. Ingênua, a mulher sempre espera por um aceno ou mesmo um presente. Para onde vão essas pessoas? Ela se pergunta. Até que alguém joga o presente que ela jamais pensou receber: um bebê. Neste breve relato, o autor, à maneira das fábulas, fala de um dos capítulos mais tenebrosos da história da humanidade: a deportação de milhões de judeus para os campos de concentração nazistas. É um livraço. Recebido, Ó, já estou consegui. curiosíssimo. Você vai gostar. E é curtinho, potente. Nossa, eu gosto muito desse livro e indico sempre. Então, que bom que eu consegui acertar de primeira. Ótimo. Bom, Marcelino, eu queria te agradecer imensamente por ter participado aqui. Adorei a conversa, já saio aqui com vários ensinamentos. Foi incrível conversar com você. Queria agradecer também ao Bruno Porto, ao Igor, ao Michel, que tornaram este episódio possível. Lembrando também que todas as dicas dos livros que o Marcelino menciona, trechos da conversa e de outras entrevistas estão no Instagram do Daria um Livro, @Daria um Livro Podcast.
Obrigado também a todo mundo que ficou nos escutando até o final. Semana que vem tem mais uma conversa deliciosa sobre livros e leitura. Então, Marcelino, muito obrigado e uma boa semana para você. Muito obrigado, beijo grande para você e todos e todas. Até! Até!